Bom dia, meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional diário e hoje nós vamos começar uma série de estudos nos salmos de romagem. Você sabe o que são salmos de romagem? Os salmos de romagem eles formam um grupo de salmos dentro do próprio salmo, né? Dos 150 salmos a gente consegue dividir eles em cinco. E nessa divisão de cinco a gente ainda consegue fazer outras subdivisões. Nessas subdivisões nós temos um grupo de salmos que nós chamamos de salmo de romagem, ou salmo de degraus, ou salmos de escaladas, que ele fala justamente da questão de subir. E esse salmo de romagem, eles formam um inário esses hinos eram cantados quando o povo saía da onde estava para ir a Jerusalém, né? Nós vemos Moisés dando leis lá no deserto, que o povo deveria pelo menos 3 vezes ao ano ir a Jerusalém, adorar o Senhor, é, e quando essas pessoas iam a Jerusalém, elas iam em grupo, e nesses grupos elas cantavam louvores. E esses louvores foram organizados um tempo depois do cativeiro babilônico, chamado de Salmos de Romagem, que são um grupo de salmo do 120 ao Salmo 134. Que festas eram essas que eles iam? A festa da Páscoa na primavera, né? Onde você estivesse, você saía da sua casa com o seu grupo, ia para Jerusalém na Páscoa, na primavera, ia a Jerusalém no verão, para a festa do Pentecoste, e ia a Jerusalém no outono, para a festa dos tabernáculos. Irmã Simone, aonde nós podemos ver isso? Em Lucas, no capítulo 2, né, nós vemos Jesus indo pela primeira vez numa dessas festas e vai a família toda lá. Maria perde Jesus, depois volta para procurar Jesus, Jesus está no templo. E quantos são esses salmos? Nós vamos ficar uns 15 dias estudando os salmos de romagem, porque 10 desses salmos são anônimos, a gente não sabe quem escreveu. 4 foram escritos pelo rei Davi, que é o Salmo 122, 124, 131 e 133. E um foi escrito por Salomão, que é o Salmo 127. Nós vamos começar pelo início, lógico, né? Pelo Salmo 120, que é o primeiro. O último será o Salmo 134. Logo no início que eu comecei a gravar, já até trabalhei no Salmo de Romagem, que é o Salmo 126, mas vamos reiniciar tudo direitinho e hoje vamos estar lendo o Salmo 120. Vamos lá, que é um salmo que fala sobre uma forma de perseguição que nós temos na nossa vida quase diariamente, né? O Salmo de Romagem, ele fala de você ir para Jerusalém, sair da sua casa e ir para Jerusalém, né? Cantando e louvando ao Senhor. Lembrando que os Salmos de Romagem, eles têm 3 temas. Os hinos têm temas, né? Um dos temas é falar da aflição do povo de Israel, né? Da perseguição do povo de Israel. O segundo tema que é cantado nos louvores é a proteção e o cuidado que Deus tem o tempo todo com o seu povo escolhido. E o terceiro tema cantado é a bênção de estar em Jerusalém. Então, o Salmo 120, ele começa com o primeiro tema, que é a aflição, o sofrimento, né? Quem não passa por aflição? E ele fala assim: em minha aflição invoquei o Senhor, e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. O que te der em paga, o que te retribuir em dobro, ó língua pérfida. Contudo, ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim que vivo como forasteiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar, tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, no entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar violência e brutalidade. Somente 7 versículos e é um salmo. A gente pode até colocar um título assim, Vencendo a Mentira, Tenho Clamado. A gente pode dar um título aqui para esse salmo, porque ele fala justamente da perseguição que ele tem sofrido por causa de mentiras. Pessoas que estão caluniando ele. O Salmo 120 é o salmo que uma pessoa escreveu, que a gente não sabe quem é,
e que ele não estava na sua casa, onde ele estava se sentindo como um estrangeiro, e ali ele estava sendo caluniado, humilhado, perseguido. E nós podemos fazer três divisões desse salmo. Primeiro, do verso 1 ao 2, nós vemos um homem orando, que ele fala assim: em minha aflição invoquei o Senhor, e ele me respondeu. Então, nós começamos os salmos de romagem falando que nós precisamos orar. É o que nós estamos fazendo nesse momento aqui. Entregar no momento de dificuldade, no momento de aflição, a nossa vida ao Senhor. E é isso que esse salmista fala. Eu invoquei ao Senhor e ele me respondeu. O Senhor, aí ele fala para Deus: Senhor, livra-me dos caluniadores, Senhor, livra-me da língua mentirosa, livra-me dos traiçoeiros. Gente, quem nunca passou por uma situação dessa no trabalho, no meio de amigos, no meio até da família? Viver em situações de calúnia, de mentira, de traição. E esse salmista, ele começa não reclamar com as pessoas que estão à sua volta, mas ele fala com o próprio Deus: Senhor, livra-me. E ele diz que Deus respondeu a ele. Já começa assim, ele fazendo a oração, ele está fora da sua casa, fora do seu ambiente, ele está passando por tribulações, ele está passando por angústia, passando por sofrimento, mas ele para e não conta para ninguém. Ele ora, ele entrega ao Senhor. E o salmista fala que Deus respondeu. E qual é a perseguição dele? Mentira e calúnia. Estão caluniando ele, estão inventando coisas sobre a vida desse salmista. E no verso 3, ele questiona, o verso 3 e 4, ele começa depois que ele ora, depois que Deus responde, ele começa a confiar em Deus. Que ele sabe que não é ele que vai perseguir o mentiroso, que não é ele que vai bater boca com o mentiroso, não é ele que vai bater na porta. Você está contando mentira de mim. Não, é Deus. O salmista mostra que é Deus que vai lá no mentiroso, lá no caluniador e vai vir fazer a sentença. Porque quando Deus age, a justiça de Deus é melhor do que a nossa. A justiça de Deus é maior do que a nossa. E o salmista fala que que se questiona a Deus, né? Não a pessoa. Deus, o que ele vai ganhar fazendo isso? Quanto que ele vai ganhar falando mal de mim, essa língua pérfida, essa pérfida, né? Essa língua mentirosa. Aí Deus, ele mesmo fala o que Deus vai fazer. O salmista fala: contudo, ele castigará. Ele quem? Deus. Contudo, Deus castigará com as flechas afiadas de um guerreiro. Gente, uma flecha de um guerreiro é uma coisa que pode até matar. E ele fala que as flechas estão com brasas incandescentes de sândalo. Sândalo é uma madeira forte que ela, quando pega fogo, vira brasa, aquela brasa não se apaga facilmente. Existem umas madeiras fortes assim que as pessoas usam, né, para colocar em lareira, porque a brasa não se apaga facilmente. E o salmista fala que Deus, na sua justiça, vai enviar flechas como brasas de sândalo para essas pessoas que estão caluniando ele. Ou seja, o salmista diz assim: a minha parte eu fiz, que é orar. A minha parte eu fiz, que é entregar o problema na mão de Deus. E Deus fará a parte dele, que é a justiça dele. O salmista vê a justiça do Senhor como uma flecha, né? E ele começa a falar que ele precisa ter paciência. O salmista fala: eu preciso ter paciência, porque eu habito como forasteiro em Meseque e Quedar. Lógico que ele não habita em dois lugares, porque Meseque e Quedar são opostos. Um é sul e o outro é norte. Ele está querendo dizer que tanto Meseque como Quedar são nações ímpias, nações que não conhecem Deus. E ele está dizendo: eu habito no meio desse povo que não quer nada com Deus. Eu habito no meio dessa gente que não quer nada com a presença do Senhor. Eu estou perdido, tanto de um lado quanto do outro. Eu estou cercado por pessoas que não se dobram diante de Deus. E ele fala: eu tenho passado tempo demais diante de ódio e revolta, não tenho paz. Isso parece muito, né, uma repartição pública, onde as pessoas trabalham com vários tipos de pessoas e é uma convivência muito complicada, parece escola pública.
que a convivência é bem complicada. E ele tem essa sensação que ele habita no meio de inimigos, né? Mas ele fala o que dele? A terceira parte que ele fala no Salmo é, primeiro, que ele tem que orar, porque só Deus pode resolver o problema dele. Segundo, que ele tem que confiar em Deus. E o terceiro é que ele fala que ele tem que esperar e suportar tudo com paciência. Ele fala, sou um homem de paz. No entanto, ainda que insiste em falar de paz, eles preferem a brutalidade e a guerra. Quer dizer, aonde ele está, ele fala de paz o tempo todo. Ele mostra a paz o tempo todo, mas as pessoas que estão em volta dele não querem paz. E qual é a parte dele? A jornada da nossa vida. Por isso que é um salmo de peregrinação. A jornada da nossa vida diz que nós temos que ter paciência. Que nós temos que suportar muitas coisas. Se você habita num local de trabalho, que esse local de trabalho é como as pessoas do Salmo 120, você não pode levantar de manhã e falar assim, a partir de hoje eu não trabalho mais. Como é que você vai pagar a sua conta? Se você fez um concurso público, você fez de tudo para passar para esse concurso, agora que você está lá e você não consegue conviver com as pessoas que estão ao seu lado, você vai abandonar? Não, o salmista fala que ele vai suportar as brutalidades e a violência e a mentira, mas suportar em oração. Porque ele tem a plena confiança que Deus é o justo juiz e vai julgar a causa dele de uma forma que os seus inimigos, uma hora, vai parar de fazer calúnia. Ou então até o próprio Deus, mudar de setor, né? Mudar de escola, mudar de função. Deus vai agir. O Salmo 120 é o salmo de que eu não tenho que agir com as minhas forças, eu não tenho que lutar com as minhas forças, mas eu tenho que entregar ao meu Deus as minhas demandas, o que estão fazendo na minha vida e esperar que Deus venha agir. Nessa manhã, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração tremendamente nessa palavra. Se você está sendo caluniado, humilhado, você está sendo afrontado na sua casa, no seu trabalho, no meio que você vive, o que você deve fazer? O salmista fala, orar. O salmista fala, confiar em Deus. E o salmista fala, ter paciência. Porque Deus vai agir na hora certa, no momento certo, para nos tornar o nosso viver agradável. E como é um louvor, cantar. E a Jerusalém, né? Porque é um louvor daquele que vai a Jerusalém. O que é Jerusalém? É entrar na presença do Senhor e confiar de pleno coração. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, aprender a conviver com os nossos inimigos, com as pessoas, Senhor, que não professam a nossa fé, com as pessoas que não creem na nossa crença, até, Senhor, aprender a viver com os nossos familiares, Senhor, entregando ao Senhor todas as nossas demandas, não batendo boca, não discutindo, não arrumando confusão, mas suportando com paciência o momento certo do Senhor agir, o Senhor transformar, o Senhor mudar a nossa sorte. Que possamos ir a Jerusalém nesses dias, através, Senhor, da oração e dos louvores que aprenderemos e estudaremos, Senhor, nesses devocionais sobre os Salmos de Romagem. Dá-nos um mês abençoado, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos um dia abençoado, cheio da Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Beijo, até amanhã.